Relembrando as regras de HIT, esse jogo de corrida, simular um jogo aqui, uma partida com as lendas, ver como funcionam as lendas e um pouco do setup. Cada jogador vai ter um board da sua cor e um kit de 12 cartas, 3 no valor 1, 3 no valor 2, 3 no valor 3, 3 no valor 4, na cor do jogador também. Então ele vai pegar esse kit, vai juntar, isso é o setup. Cada jogador que for jogar vai ter esse mesmo kit de cartas na cor do seu board, né? E a cor do seu carro lá. Ele vai pegar também aqui, visualizando aqui, no caso esse talhe de clima, né? Ele traz esse diferencial aqui de menos uma carta de imprevisibilidade. Então nesse mapa aqui da Espanha, a gente teria que pegar 3. Então nesse caso aqui que tem um diferencial do mapa de clima de menos 1, então a gente acrescenta 2 cartas de imprevisibilidade no deck dele e mais 6 cartas de aquecimento, né, que vai compor o motor. Então são cartas desse tipo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 cartas aqui vai aqui no centro que vai compor o motor do carro. Ele começa com a marcha dele sempre aqui na primeira marcha, né? O câmbio aqui na primeira marcha. Como setup também, no jogo inicial a gente tem as cartas na cor amarela aqui no caso, né? A carta de valor 5, a carta de valor 0 e uma carta de motor. A gente exclui essas 3 cartas para fazer jogar com uma expansão que são essas cartas de melhoria aqui. Então essas cartas aqui, simulando aqui um setup como se fosse para um jogo para 2 jogadores. Então abre o número de cartas, o número de jogadores seriam 2 cartas mais 3, então total 5. Então começando do último jogador para o primeiro, né? Então o último pega uma carta, no jogo de 2 aqui um deles, né, que seria o último, vai pegar uma carta para ele e o primeiro jogador escolhe uma para ele e põe no deck. Então exclui-se as cartas que sobraram, né? Pega essas 3 aqui, exclui. Acrescenta-se mais 5 cartas. Acrescenta-se mais 5 aqui. Aí o jogador, vou focar aqui, pronto. Aí como começou pelo último, aí o outro jogador vai escolher uma para ele e o último escolhe em segundo, né, uma carta para ele também, joga fora o que sobrou e abre-se para repor aquela terceira carta, né, que a gente tem que repor do nosso carro, mais 5. E aí o último jogador que escolheu primeiro, ele pega essa última leva, ele escolhe primeiro. E o primeiro jogador pega a dele e está pronto o setup. A mão inicial ali. Então, feito isso, né? Tá aqui o motor, essa é a área de descarte e aqui o deck do jogador amarelo, que ele vai embaralhar. Uma vez embaralhado, ele vai sacar 7 cartas, que é a mão dele, e o restante ele volta virado para baixo aqui. Então aqui vai ser a mão inicial do jogador amarelo. Deixa aqui. Olhando ali para o board,
a gente tem aqui a largada ali, né, com os carros, né, laranja, amarelo, vermelho e verde. Então, a ordem, né, do primeiro jogador para o último que vai jogar é essa linha mais grossa que tem em uma das bordas da pista, né, determina quem é o primeiro jogador, quem é o que vai jogar mais na frente. Então, nesse caso, o primeiro jogador seria o laranja, que vai jogar, em seguida o amarelo, aí vem para a linha de trás. Quem está mais próximo da linha da borda mais grossa, que é o vermelho, então, seguido do vermelho e depois o verde. E assim por diante. O jogador amarelo é um jogador normal e os outros três, né, a IA do jogo, que são as lendas, né, que é definida por esse board aqui. A gente vai pegar o deck de cartas de lenda, vai embaralhar e vai deixar aqui. Então, como primeiro a lenda se move, então vamos ver como acontece. Então a gente revela essa primeira carta aqui e aí a gente vai ver. Vai fazer a movimentação do jogador laranja. Então o laranja está aqui. Então existem duas regras para a movimentação desses carros controlados pelo jogo, né? Tem a movimentação A e a B, que estão descritas aqui. A movimentação A é caso o carro que você vai movimentar esteja entre a linha de uma curva e a linha de lenda. A linha de lenda é essa linha amarela, que normalmente elas aparecem antes da linha de curva. E a linha de curva são essas que tem um velocímetro com um valor dentro delas, né? Elas são as curvas. Então, caso o carro a ser movido esteja entre a linha, né, laranja, na verdade, não é amarela, entre a linha laranja e a curva, se ele estiver aqui, ele vai fazer essa movimentação, que é o valor do velocímetro da curva mais o valor da placa que está aqui em cima da cor do carro, né, do jogador que você quer mover. E nesse caso aqui, a movimentação B, que é a que vai ser feita agora, é caso o carro esteja antes das duas linhas, tanto da linha laranja quanto da curva. Então você vê que os carros estão aqui antes da linha laranja, né? E antes da curva também. Então, por exemplo, quando acontece isso, que é a movimentação B, o carro laranja aqui no caso, ele vai mover o valor do capacete dele aqui. No caso, o valor do capacete dele é 12. Só que, se ele mover o valor do capacete dele, que é 12, e ele passar da curva, esse movimento não pode ser feito. Então, vamos ver se ele consegue fazer esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele pararia aqui, passou um espaço a mais da curva. Então, ele não pode fazer esse movimento. Então, qual o outro movimento que ele vai poder realizar aqui? A opção B. Ele vai se movimentar para a placa amarela antes da curva, no valor que está em cima do capacete. No caso aqui, o valor é 1, a placa 1. Então, ele vem aqui, antes da curva tem o valor da placa 0, 1, 2 e 3. E o comando diz que ele vai parar rente à placa 1, né? E como ele se movimentou primeiro, ele fica alinhado à borda mais grossa da pista, significando que ele chegou aqui primeiro. Então a gente vai fazer essa movimentação para todos os carros que se movimentarem com o automa do jogo. Então nesse caso o próximo jogador é o amarelo, que não é o automa. Então a gente vai movimentar o amarelo para depois usar essa mesma carta para os automas. Então o amarelo, que seria a simulação de um jogador real, o que ele vai fazer inicialmente? Ele vai realizar todas essas etapas aqui sequenciais, né? Uma por vez. Então a gente já pegou o 7 aqui para que é a mão dele, né? Então a mão dele vai ser essas cartas aqui. Ó, saiu uma de melhoria, né, na mão dele e uma de imprevisibilidade, né? Então vamos jogar
aqui o seguinte, essa é a mão dele, a 7 da mão dele. Então a primeira coisa que ele vai realizar aqui na etapa 1 é decidir se ele vai aumentar uma marcha ou duas. Sempre nesse momento você vai optar por subir ou descer uma marcha, ou subir ou descer duas marchas. Qual a diferença? Se você subir uma marcha, você vai jogar o número de cartas, sempre o número de cartas que está a sua marcha. Se eu estou na marcha 2, eu vou jogar duas cartas. Se eu estiver na 3, é 3. Se eu estiver na marcha 4, é 4. Se eu estiver na 1, é 1. E assim por diante. Porém, se eu subir uma marcha para cima ou descer uma marcha para baixo, eu não pago nada. No entanto, se eu aquecer, eu estou aqui na primeira e quero subir duas de uma vez, eu quero ir da primeira direto para a terceira, então eu subi duas. Então nesse caso eu superaqueci o motor, então eu tenho que aquecer aqui, tirando uma carta de aquecimento aqui do motor e jogando para o meu descarte. Isso aqui vai sujar meu deck, porque depois que acabar isso aqui vai vir para minha mão, tá? Então eu superaqueci meu carro, esse é um exemplo, tá? Só que eu não vou fazer isso agora. Eu não quero jogar 3 cartas e superaquecer meu carro de saída. Então eu só subo da marcha 1 para 2, por exemplo. Essa é a primeira etapa, a decisão da qual marcha você vai sair, que é o número de cartas que você vai jogar, que é essa segunda etapa aqui. Que uma vez definida a marcha que você está, definiu-se o número de cartas que você vai jogar. Nesse caso, com essa mão aqui, eu vou jogar essa carta aqui, de exemplo, que é uma carta de melhoria, eu já vou explicar como acontece isso, e também uma carta de imprevisibilidade, que eu estou na marcha 2, eu posso jogar essas duas cartas, tá? É imprevisibilidade mais o pedal acelerador, que tem esses ícones que serão resolvidos. Se eu resolvesse jogar qualquer uma dessas, ele simplesmente andaria a soma desses valores, né? Se eu jogasse essas duas, por exemplo, ele andaria 2 mais 1 espaço, total 3 das duas cartas, só isso. Então, o exemplo que eu vou usar será essas duas cartas. Então, estou na marcha 2, escolhi as duas cartas que eu vou jogar, jogo. Agora, eu vou andar com o carro amarelo, resolvendo essas cartas aqui. Então, para essa carta de imprevisibilidade, como que você... qual a funcionalidade dela? Quando você joga da sua mão, você vai sacar do seu deck aqui de saque uma carta até sair uma carta como essa de velocímetro. Se nessa hora sair uma carta dessa, ou uma dessa, ou até mesmo uma outra dessa, você descarta na mesma hora. E quando sair, você tem que sacar daqui até sair uma carta com o símbolo de velocímetro e você vai andar esse valor como se essa carta que você sacou aqui substituísse essa. Simples assim. Então, vamos sacar aqui. Ó, foi o exemplo que saiu uma igual. Então, essa não vale, ela vem diretamente aqui para o descarte. Então, vamos sacar outra. É uma carta de velocímetro, valor 3. Velocímetro 3. Essa pode valer aqui. Então, a gente vai andar um total de 4 mais 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre colocando para o lado de dentro da borda aqui da pista mais grossa. Então, total 7, certo? Andei aqui. Deixa aqui. Feita essa etapa, andei. Essa etapa, ela só é realizada se você foi o último jogador a andar com o seu carro. Então, nesse momento, só o laranja largou e eu fui em seguida aqui com o amarelo. Tem outros 2 carros ali que serão o último e o penúltimo. Então, eu não sou o último, então eu não realizo, tá? Essa etapa aqui. Mas, se eu fosse realizar, o que eu poderia fazer nessa etapa? Eu poderia andar um espaço a mais, eu poderia andar um para frente assim, e fazer um resfriamento. O que é o resfriamento? Quando você aquece o carro, você tem que tirar cartas do motor e descartar para a área de descarte, certo? Esse deck aqui, quando você terminar de usar essas cartas, que elas vão estar todas descartadas aqui, essa carta aqui vai vir para sua mão uma hora. Uma vez ela na sua mão e você está nesse momento aqui,
Então esse momento aqui, na etapa 4, ele vai te deixar esfriar em uma carta o motor. Então você vai pegar uma carta dessa que esteja na sua mão e voltar com ela para o motor. É isso que você vai fazer. Resfriamento é isso. Você vai pegar uma carta da sua mão, nessa quarta etapa, desse tipo, e colocar no motor. A etapa 5, você pode resfriar o motor novamente. Esse resfriamento é diferente desse. Esse aqui é uma carta. Esse aqui não tem nada escrito. Por quê? Porque isso aqui, no nosso caso, a gente vai somar o resfriamento da marcha que a gente está. Então aqui tem a ilustração, tem a marcha 1, 2, 3 e 4 e a gente está na marcha 2. Na marcha 2 a gente pode resfriar uma carta. Se a gente estivesse na marcha 1, seriam 3 cartas. E também a gente vai verificar de cartas. Nesse caso, eu tenho aqui essa carta, deixa eu pegar aqui, de melhoria, que permite também que eu resfrie meu motor em uma carta. Então nessa hora eu poderia resfriar uma carta da minha mão para o motor por essa carta e outra por essa marcha. Então eu poderia pegar 2 cartas dessa que estivesse na minha mão agora e colocar no motor. Eu também poderia fazer ainda na etapa 5, descartar uma carta do motor aqui, aquecendo ela, para fazer a ação de como se eu estivesse jogando uma carta dessa, de mais, de imprevisibilidade, que eu iria sacar daqui uma carta de valor de velocímetro e andar novamente com o meu carro. Posso fazer isso nessa etapa. Feita essa etapa, eu vou verificar se eu estou apto a pegar o vácuo. Apto a pegar o vácuo é verificar se eu parei ou atrás de um outro carro ou do lado. Se eu parei atrás, eu vou andar 2 espaços. No caso, 1, 2 e paro à frente dele. Se eu parei do lado, eu faço 1, 2 espaços à frente. Então, eu vou manter esse exemplo aqui agora, tá? Para já explicar o que acontece numa etapa seguinte ali, que é agora. Isso que eu acabei de explicar é o vácuo, tá? Se eu parei atrás ou do lado de um carro, eu passo ele. Nessa 7ª etapa, eu vou verificar a curva. E nesse caso, eu passei por uma curva. Quando acontece isso, como é feita a verificação de curva? Eu vou somar as cartas, né, que eu joguei para andar até ali. Então, no caso ali, eu joguei uma 4 e uma 3, tá? E eu vou comparar esse total com o total do valor do velocímetro que consta no board aqui da curva. Então, eu andei 4, 5, 6, 7 e a curva é 5. Se esse valor fosse igual, né, ou menor, não aconteceria nada. Como é maior, 7 maior que 5, então essa diferença eu vou ter que pagar em aquecimento do motor. É como se eu tivesse passado essa curva rasgando, e para que eu não rode, não me acidente com o meu carro nessa curva, eu tenho que pagar essa diferença em calor de aquecimento do meu carro. Então meu motor aqueceu aqui em quanto? 5, 6, 7, que foi a diferença do que excedeu. Então eu tenho que dar 2 cartas de aquecimento de motor para o descarte. Eu tenho que fazer isso. Se nesse momento, né, eu tivesse apenas uma carta e eu tenho que pagar 2 de aquecimento, então eu pago a que eu tenho e eu cheguei aqui, ó, no assoalho do carro, não tenho mais como pagar aquecimento, meu motor fundiu, estourou, ele chegou no limite dele. Então o que vai acontecer aqui agora? Meu carro rodou. Eu não consegui fazer essa curva com sucesso. Então o que vai acontecer? Eu vou voltar meu carro para um espaço antes da curva. Vou verificar a marcha que eu passei nessa curva. Se eu estou na marcha 1 ou 2, eu vou sacar para o meu deck uma carta de imprevisibilidade. Se eu passei na marcha 3 ou 4, eu vou pegar 2 cartas dessa para sujar meu deck. E coloco aqui no meu descarte. Volto para a marcha 1 e encerro a minha rodada.
Mas vamos dar o exemplo, tá? Tanto eu encerrando a rodada, rodando o meu carro,